Good, recording progress. Estamos saudando a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos, uma vez mais, com o nosso programa Momento de Fé, que nos foi dado por Deus para estarmos fortalecendo a nossa fé nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e que ele se torna galardoador dos que o buscam. Estamos estudando nesses nas últimas lives, entramos no estudo dos milagres na igreja primitiva. E na vez passada eu falei sobre a palavra rema. Seria bom que quem não assistiu assistisse os vídeos que estão gravados. Agora, hoje, nós vamos ver os milagres na igreja primitiva, estudando o texto que se encontra no Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 15 e 16. Vou pedir à pastora Celina que leia o texto para nós, por gentileza. De sorte que transportaram os enfermos para as ruas e os punham em leito e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. Nosso Deus, querido Pai Celestial, lemos a Tua palavra e queremos que o Teu Espírito esteja nos iluminando para compreender a Tua palavra. E sabemos que Tu estás conosco, conforme a promessa do Senhor Jesus, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Seu nome, aí Ele estaria. E sabemos que Tu enviastes, ó Deus, o Teu Espírito Santo que está em nós e está no nosso meio agora. Por isso, entregamos esse estudo nas Tuas mãos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Então, saudando a todos que estão conectados conosco, nós temos este texto muito interessante que dizia que os discípulos iam passando, os apóstolos iam passando pelas ruas e as pessoas traziam os enfermos em camas, em macas, né? E às vezes faziam um esforço tremendo para que pelo menos a sombra de Pedro pudesse passar por esses enfermos, e eles acreditavam que a cobertura dessa sombra transmitiria virtudes e que os enfermos seriam curados. E diz a Bíblia que muitos eram curados, né? É interessante isso. Então, era muito comum as pessoas trazerem enfermos nas camas e em macas, assim. Nós temos textos no Evangelho que eles traziam a Jesus também. Nós temos textos em Marcos, capítulo 2, as pessoas que estão ouvindo podem ver na Bíblia depois, Marcos 2, versículo 4, versículo 9, os versículos 11 a 12. Temos Marcos, capítulo 6, versículos 55 e 56. Temos em João, capítulo 5, versículos 5 a 9. E também temos essa referência em Atos dos Apóstolos, temos outra referência também em Atos 9, 33 a 34. Não vamos fazer a leitura destes textos, eu quero que nosso encontro hoje seja mais breve. Tem alguns não puderam entrar porque está com dificuldade por causa das chuvas, então está dificultando a internet. E quem entrou também, tem alguns que precisam sair mais cedo, e assim vamos fazer o programa mais curto, mas não vamos deixar de ver que era comum, então, os enfermos virem em camas, em macas, né? Jesus era buscado dessa maneira também, e ele curava as pessoas. E os apóstolos, no poder do Espírito Santo, faziam o mesmo. Interessante. Agora, onde está, resumindo então para nós o estudo, onde está aí, como nós temos estudado, temos a fé divina, que é a fidelidade de Deus. Lembra que fé, o significado de fé no latim é sintonia,
é fides, que significa sintonia. É quando você sintoniza o rádio na emissora, faz aquela sintonia, então você fica sintonizado. A emissora transmite fielmente a mensagem, as músicas. Digamos que a emissora esteja transmitindo 24 horas por dia, ela tem a sua fidelidade na transmissão. E a pessoa que liga o seu rádio naquela transmissora, ele pega, então, pela sintonia, e entra em sintonia com a emissora e consegue comunicar, consegue entender, né? Onde então está a fé divina, ou seja, a fidelidade de Deus, nestes textos aí? A fidelidade de Deus, ou a fé divina, conforme nós dizemos, está no Espírito Santo que foi dado aos apóstolos. Lembra que nós estudamos o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, né? A igreja reunida no começo dos Atos dos Apóstolos, e o Espírito veio para ficar. Jesus disse aos discípulos: eu vou para o Pai, mas ele vos enviará o outro Consolador que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele, Jesus disse, e ele, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Então, o guia é o Espírito Santo. Então, a fé divina está aí nos apóstolos, através do Espírito Santo, certo? E lembra que a Trindade Santa, onde está uma pessoa da Trindade, aí estão os três, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nós dizemos que são as propriedades hipostáticas de Jesus, hipostáticas de Deus Pai, hipostáticas de Deus Espírito Santo, certo? Ele é indivisível, é inseparável, então, mas aí a função é do Espírito que está com os apóstolos, certo? Essa é a fé divina, então. Agora, e a fé eclesial, a fé dada à igreja, a fé da comunidade? Está onde? Está nos apóstolos e nos discípulos que seguiam a mesma fé. Então, é a igreja aí do Senhor Jesus, a eclésia. Aí está a fé eclesial. Quando nós nos reunimos como igreja, nós chamamos a fé eclesial, que está de acordo um com o outro na mesma fé, todos crendo a mesma coisa, certo? Então, a fé eclesial está nos apóstolos e nos discípulos que o seguiam, certo? E a fé individual? A fé individual está em cada um daqueles que decididamente creram e agora seguem na eclésia, e também naqueles que vêm buscar a cura e que decidem crer e vêm buscar a cura. Lembra que eu disse que Deus deu a fé a todos. Presta bem atenção. Romanos diz assim que a fé vem pelo ouvir. Aquele vem pelo ouvir, a fé se desperta na pessoa ao ouvir a palavra. E o Espírito Santo, ele convence a pessoa do juízo, do pecado e do erro, e ele traz essa convicção, e a pessoa então recebe Jesus como seu Salvador, porque ele decidiu crer, ele decidiu usar a fé, que é um dom de Deus que já lhe foi dado. A ciência já descobriu que toda pessoa tem nos neurônios, no seu cérebro, um compartimento que tem as emoções, tem isso, tem aquilo, e tem a da fé. Quando a pessoa decide crer, então mexe com aquelas células, aqueles neurônios. Ali o escaninho da fé. Agora é preciso que a pessoa tome a decisão de crer pela fé. Agora, por que pela fé? A fé não se pode, o objeto da fé não é visto, não é tocável e não é explicável. Por exemplo, nós cremos em Deus, não é? Todos cremos em Deus. Nós não vemos Deus, nós não tocamos em Deus e jamais explicaremos Deus. Por isso tem que ser pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela não tem, o objeto dela não é explicável. Eu creio que vai acontecer tal coisa amanhã. É pela fé, então não é visto hoje, não é tocável, né? Quando se realizar, a gente toma conhecimento. Mas a fé tem que ser no que não está vendo, no que não está tocando. Então, aqueles doentes, eles vinham crendo que seriam curados, numa cura que eles não estavam vendo.
Eles não podiam ver, não podiam tocar, não podiam sentir, não podia nada, eles vinham. Então a fé estava em cada um daqueles que buscavam, certo? Então havia sintonia, agora a sintonia, interessante. Eles usavam de um recurso, eles queriam que a sombra de Pedro tocasse. Então usavam a sintonia. Presta bem atenção que eu vou entrar nesse ponto agora com vocês. A sombra era um ponto de contato, a gente chama ponto de contato. O ponto de contato, vamos levar então para a transmissão da emissora e o rádio. Às vezes o rádio precisa de uma antena para poder ter um pouco de contato. O antena é o ponto de contato. Não é? Por exemplo, muitos não estão conseguindo ponto de contato para entrar na nossa live agora, perder o ponto de contato. Nós estamos tendo, aí a pessoa fala assim, mas aquilo lá, então, não se pode. A carta aos Romanos tem um texto que Paulo é muito enfático em dizer assim, acolhei ao que é débil na fé, ou fraco na fé, não para discutir opiniões. Presta bem atenção. Às vezes a pessoa ela é levada através de um ponto de contato. A mulher que veio com fluxo de sangue, ela falou: se tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela foi e tocou nas vestes de Jesus. Ela não foi curada porque ela tocou nas vestes de Jesus. Ela foi, para ela, foi um ponto de contato. Ela foi curada pela virtude que Jesus disse: de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Então presta atenção: o ponto de contato não tem nada a ver com Deus. O ponto de contato não move Deus. Você vai tomar um copo d'água que alguém orou sobre esse ponto d'água e você usa esse copo d'água como um ponto de contato. Mas ele não tem nada, para Deus não precisa. Para você que ainda não cresceu na fé, precisa. Mas se você já cresceu o suficiente de não precisar, não toma, não precisa. Você vai ser curado, porque é curado pela fé, mediante a fé, e quem faz é Deus, certo? Então, a mulher queria tocar nas vestes de Jesus. A sombra, o que diz a sombra de Deus? O salmista fala no Salmo 17, versículo 8, Salmo 36, versículo 7, Salmo 91, 1, Salmo 121, 5. São salmos que falam da sombra do Onipotente. Quer dizer, Deus permite esse ponto de contato, referencial do ponto de contato, porque ele tem amor imenso e acolhida tremenda pela fraqueza humana. Ele veio para os pecadores, e como pecadores, o homem jamais tem condição de ter uma clareza de ideias e de sentimentos. Por isso que ele precisa de estudar a palavra para tomar conhecimento, para ir crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Amém? Então, o servo do centurião, não sei se se lembram, o servo do centurião não precisou de ponto de contato. O que o centurião disse assim? Eu não precisa ir na minha casa, basta que manda a tua palavra e meu servo será curado. E Jesus mandou a palavra e o servo foi curado. Não teve ponto de contato nenhum, a palavra foi a ele, porque o homem creu na palavra de Jesus. Oh, glória! Amém? É lindo isso demais da conta. Então a gente não pode assim, mas criticar aquela sombra, porque aquela sombra não tinha nada. Não tinha nada para Deus. Mas para a pessoa que buscava, ela tinha, porque era um ponto de contato. Assim como nós temos a internet, por exemplo, é um ponto de contato para nós, para Deus, ele não precisa desse ponto de contato. Ele está nos alimentando através da live, está ou não está? Está. Mas nós é que precisamos dela. Nós precisamos. Eu fui na internet, o pastor Antônio fez um estudo, que beleza, fortaleceu a minha fé, porque você usou o ponto de contato. Mas Deus não precisava disso para te fortalecer na fé. Se você buscar a Deus onde você está, você recebe a mesma fortaleza de fé. Então vou fazer um teste, não vou entrar na live, não. Pode fazer, fica à vontade. Oi? Não, você crê, para vir mostrar. não ponha Deus à prova, mas se você crê o suficiente que onde você está, a chuva está impedindo você de entrar onde você estiver, e você entra em contato. E quem sabe até a live chega a você, surpreendentemente. A fé desperta o ouvir, ao ouvir a palavra de Deus, certo? Então,
pontos de contato funcionam psicologicamente para ajudar nas emoções da pessoa e tal. Hoje, a internet, como eu falei, como ponto de contato, ela é um bom ponto de contato para a gente. Então, não vamos desprezar, né, os pontos de contato, mas vamos sempre lembrar que Deus não precisa do ponto de contato. A emissora está transmitindo para nós 24 horas por dia. Ele está conosco, ele é onisciente, ele é omnipresente e omnipotente. Onde quer que você esteja, ele está com você. Ele está realmente atuando. Então, o ponto de contato, vou repetir, nada tem a ver com Deus, e sim com o ser humano. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Nosso Deus, graças te damos por tua palavra, que é viva, é eficaz e é para todos os tempos. E nós te agradecemos porque tu nos libertas, Senhor, nessa compreensão de qualquer ponto de contato, sabendo que tu estás conosco e que nós, se nós decidirmos crer, tu nos atende, como Jesus atendeu o servo do centurião, à distância, sem nenhum ponto de contato. Nós te louvamos por isso no nome poderoso de Jesus. Amém e amém.